Hoje falaremos sobre um assunto muito importante, pastor Genival, que já é a parte introdutória ao livro do Apocalipse, né? Nós, enquanto escritores do livro do Apocalipse, onde o fim é o começo, achamos por bem, identificamos 4 visões no Apocalipse. Então, nós dividimos a leitura do Apocalipse em 4 grandes visões. A primeira visão, ela traria a imagem de Cristo e o seu relacionamento com as suas igrejas, a igreja de Cristo. Quando nós falamos igrejas, até mesmo no plural, traz-se a ideia aqui de que são várias igrejas. Porém, todas essas igrejas, Filadélfia, Éfeso, Tiatira, Esmina, Laodiceia, dentre outras, todas essas igrejas, elas formam um único corpo de uma igreja. Então, ainda que hoje, Genival, nós temos muitas denominações, muitas placas de igreja, muitos CNPJs, nós estaremos falando hoje da Igreja de Cristo, da relação de Cristo com a sua igreja, que não obstante ela esteja em vários lugares, em várias cidades ou em várias denominações, ela forma um único corpo. E Cristo está no meio dessa igreja. Esta é a primeira visão, Cristo e as igrejas. Só para que o ouvinte não fique muito curioso, as demais visões, que nós falaremos mais à frente, a segunda visão seria Cristo e o mundo, Cristo é a relação com as nações, com o mundo. Depois, a terceira visão, Cristo em triunfo. E, por último, Cristo no reino eterno. Mas voltando para a temática de hoje, dentro da nossa temática ainda da primeira visão, de Cristo e as igrejas, nós faremos uma breve introdução, até se você quiser fazer a parte da leitura do livro, na parte introdutória a respeito do tema, e falaremos também Cristo no meio das igrejas, a representação sacerdotal de Cristo na sua igreja e essa atribuição que ele nos constitui como reino e sacerdotes, né, dessa missão terrena de levar as boas novas do Evangelho. E na semana que vem falaremos sobre a carta às 7 igrejas. Eu gosto muito de João 17, na hora em que ele está ali realizando aquela oração, ele ora, orando a Deus, Senhor Jesus, ele ora para que essa igreja seja única, essa igreja seja exclusiva, que não venha ter fragmentação, partidarismo, mas infelizmente lidar com o ser humano é difícil. E é como o Senhor Jesus ele disse, Pai, o único que se perdeu foi o filho da perdição. O filho da perdição não deu para fazer nada por ele. Como nós temos muitos nos dias de hoje filhos da perdição. E a proposta do Apocalipse, a proposta do Senhor Jesus, o propósito dele é esse, é essa. É não ter cercas denominacionais, mas ser um. Mas como ser humano, como John Locke, como o Jean-Jacques Rousseau e todos esses aí já estudavam sobre contrato social, a dificuldade que existe em convivência social, né, de pessoas. Mas a igreja ela tem que ser unida. A igreja tem que ser uma. Quando a pessoa fala, minha igreja, isso arranha os meus ouvidos. Porque a igreja do fulano, a igreja do Beltrano. Então, as pessoas têm que entender, Luiz, de que é exclusiva. A igreja é de Cristo. Com certeza, Silvão. Essa que deve ser a visão, né, daqueles que se propõem a levar a mensagem, né, do Evangelho. Jesus Cristo não constitui uma placa de igreja, mas constituiu a sua igreja. E através dela, né, inicia-se pelo seu servo João, como nós terminamos de ler na semana passada, que tudo aquilo que Deus vai fazer, seus propósitos, seus mistérios, primeiro ele revela aos seus servos. E aqui no livro do Apocalipse não é diferente. Ele revela a João todos os acontecimentos que iriam, de fato, acontecer, todas as revelações que iriam acontecer de eventos futuros, a João, e logo em seguida ele passa a atribuir também à sua igreja.
Ele traz esse mistério às suas igrejas e revela o Apocalipse nas igrejas. Ele inaugura o capítulo 1 falando das igrejas, e quando nós vamos lá para o Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22, ele encerra o livro falando das igrejas. Ele diz exatamente que o Apocalipse e as revelações se cumprem nas igrejas que formam um único corpo, uma única pessoa, uma unidade de pessoas que com o único objetivo que é levar as boas novas do Evangelho. É isso mesmo. Então eu vou colocar aqui na tela, já vou lendo aqui esse livro. Ele é o Apocalipse, onde o fim é o começo, está aqui, eu estou no capítulo 7 dele. Eu e o Luiz, nós vamos trazer alguns pontos dessas páginas aqui, né? Começando por essa introdução aqui, eu vou ler uma parte aqui, depois eu vou passar para o Luiz. Quero comunicar para os amigos, telespectadores, de que em breve nós teremos o livro impresso. Em breve nós teremos o livro já no site do Ministério É Tempo de Oração. E nós estamos assim, parece estar lento, mas está avançando, está andando. E nós iremos trazer tudo isso aí para todos vocês. Em breve o livro digital também já estará para que você possa adquirir o seu, o digital, o impresso. Como nós fizemos com o livro Tempo de Oração, nós vamos seguir os mesmos caminhos para esse livro também chegar até você. Então, essa primeira visão, Cristo e as igrejas, que diz assim, essa introdução falando assim, ó, desde a antiguidade, muitos têm se debruçado sobre os últimos acontecimentos. Várias são as interpretações dadas sobre os eventos que antecederão a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa é certa, o fim está próximo. Aqueles que estão atentos aos acontecimentos não serão pegos de surpresa, porque quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória e poderio, então todos vão ter acesso, todos terão acesso a essas informações. O propósito do livro do Apocalipse é revelar a pessoa do Senhor Jesus Cristo no corpo glorificado. João conheceu Jesus, João conheceu Jesus, filho de José e Maria. E agora João conhece o Redentor, o Salvador, Jesus no corpo glorificado, como ele é após a ressurreição. Deus, em toda a sua glória, revela aos seus escolhidos o que irá acontecer nos finais dos tempos, para prepará-los para o grande e terrível dia do Senhor, como descrito está no livro de Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessas profecias e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Apocalipse, capítulo 1, do 1 ao 4. Luiz. Mais uma confirmação, né, pastor Genival, que tudo foi feito por ele e para ele, né? E assim como diz João, no Evangelho de João, que Cristo é o Verbo. Eis que o Verbo era Deus, estava com Deus, e tudo foi feito através dele, através da sua palavra. E, novamente, é confirmado aqui no livro do Apocalipse, né? Através de Jesus Cristo, nos é trazida a revelação para João, e João revela aquilo que lhe foi testificado às 7 igrejas. Esse número 7, né, significa a totalidade da igreja de Cristo, a noiva do nosso Senhor.
E João tem uma visão também de Cristo glorificado. João tem uma visão de Cristo glorificado. Assim como Daniel também teve, pastor Genival. Se só abrir lá em Daniel, capítulo 10, eu vou fazer uma ponte aqui de Apocalipse capítulo 1 com Daniel capítulo 10. Por quê? Nós já falamos a respeito do Apocalipse e dos profetas, dentre os quais nós falamos de Daniel. Daniel teve uma série de visões. Ele teve uma visão da grande estátua, em que lhe foi revelado os impérios que viriam, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego e Império Romano. Daniel também teve visão de animais, animais terríveis que viriam, que também são representações desses reinos. E em Daniel 9, é onde Daniel é preocupado, porque já tinha acabado o período de exílio babilônico, já tinha passado 70 anos de sofrimento, de escravidão, de exílio, só que já tinha passado esses 70 anos. E aí Daniel fica muito preocupado, entra, né, no momento ali de oração, de súplica, para poder entender. E aí vem o anjo Gabriel e consola Daniel a respeito desses eventos, né, daquilo que lhe foi revelado. E aí é quando Daniel tem a visão das 70 semanas, daquilo que é conhecido, né, sobre as 70 semanas de Daniel. Passadas essas 70 semanas de Daniel, né, essa revelação que ele recebeu, no terceiro ano de Ciro, que já é o rei da Pérsia, então lembra, nós tivemos quatro reinos, quatro impérios, né, o Império Babilônico, Medo-Persa, Grego e Romano. O segundo império é o Império Medo-Persa. Então, em Daniel, capítulo 10, no terceiro ano, logo no versículo 1, diz assim, ó, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, ou seja, no segundo império, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Veja, Daniel ele teve uma visão tão perturbadora, tão conflituosa, que ele ficou 3 semanas sem comer alimento desejável, sem comer carne, sem beber vinho, sem se ungir. Ele ficou realmente, ele se isolou e começou a orar, a buscar em Deus a melhor visão, o melhor entendimento para tudo aquilo que lhe tinha sido revelado. Isso aqui é até conhecido como jejum de Daniel, né? Essas 3 semanas, ou esses 21 dias. E no dia 24 do primeiro mês, versículo 4 aí, e no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel. E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago. E os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz de suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar aquela grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz de suas palavras, e ouvindo o som de suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer.
e levanta-te sobre os seus pés, porque a ti sou enviado, e falando ele comigo, esta palavra, levantei-me tremendo. Então, Daniel, ele tem uma visão aqui, é revelado a Daniel aqui, uma visão de Cristo já glorificado. Muitos judeus ortodoxos não conseguem identificar no Velho Testamento a figura do nosso Cristo. Essa aqui, Daniel 10, já é uma das revelações, dentre outras que tem no Antigo Testamento, Salmos 22, há alguns também que defendem que já no Gênesis já tinha também a figura de Cristo ali, mas Daniel 10 deixa claro que o próprio profeta, ele teve esta visão de Jesus Cristo aqui, não mais como cordeiro, mas já glorificado. Inclusive, é a mesma visão que o apóstolo João ele tem no livro do Apocalipse, capítulo 1. Voltando lá para o livro, o tópico 7.2, na página 54, João tem uma visão de Cristo no meio da sua igreja. João, ele nos traz essa informação de que Cristo já, na qualidade de sacerdote, já glorificado, guiando e orientando as suas igrejas. E Cristo, ele não é colocado acima das igrejas, nem abaixo, nem ao lado das igrejas. Ele é colocado no meio, na visão que João tem. Esse Cristo glorificado, mesmo o Cristo glorificado que foi visto por Daniel, ele é colocado no meio das suas 7 igrejas. Isso nos traz a entender que as igrejas, elas são controladas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito. Ele traz a direção para as suas 7 igrejas. E na sua destra, ou seja, na sua mão direita, ele possui 7 estrelas. Essas 7 estrelas, entende-se que são os 7 anjos, que são cujas cartas, né, são remetidas através desses anjos às 7 igrejas. Seriam 7 mensageiros. Nós falaremos um pouco mais à frente a respeito também desses anjos. Mas, pastor Genival, se você quiser dar uma lida para a gente aí na página 54, Cristo no meio das igrejas. Cristo no meio das igrejas. Tamanho é o zelo do nosso Senhor com a nossa igreja, que em Apocalipse capítulo 1, João vê Cristo glorificado no meio da igreja. E em sua destra estão as 7 estrelas que são os anjos da igreja. Vejamos. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Apocalipse capítulo 1, do versículo 1, 12 ao 13. Então é muito parecido com o que Daniel está vendo lá atrás, né, Luiz? E só fazendo um adendo aqui, cada um, embora Daniel fale com voz de uma grande multidão, e João fale com voz de muitas águas, eles estão falando da mesma visão, né? Não obstante eles utilizem palavras do contexto, daquilo que veio à mente deles, como que eu vou descrever algo inimaginável, algo tremendo que é o nosso Cristo glorificado? Então eles fazem comparações, olha, os seus olhos eram como chamas de fogo. Eu posso afirmar que os olhos de Cristo são chamas de fogo? Os seus cabelos eram como a neve. Eu posso afirmar que seus cabelos são feitos de neve? Não. Na verdade, o que eles afirmam, eles tentam fazer comparações dentro da sua linha de entendimento de vida, de conhecimento de mundo, eles tentam comparar a glória de Cristo, né, que eles estão vendo ali naquela majestosa, gloriosa visão, com aquilo que eles conheciam. Olha, o seu olho era tão reluzente que parecia chamas de fogo, o seu rosto parecia o sol resplandecente, né? Então, assim, a gente vê, inclusive, algumas figuras hoje mostrando o Cristo com o sol, né, segurando ali algumas imagens.
Cristo com o coração na mão, o sol saindo por trás, isso é mais uma tipificação romana dentro de uma concepção cristã do que realmente a leitura do texto bíblico, né? Em nenhum momento na Bíblia você vai ouvir dizer que Cristo, o seu rosto era o sol. Negativo. É porque tanto João quanto Daniel, eles não tinham com o que comparar. Então, eles compararam com coisas que eles conheciam, né, pastor Genival? E é grandioso isso, Luiz, porque se você for para a linha do tempo, você vai ver aí, Daniel, 500 anos antes de Cristo, né? 500 anos antes de Cristo. E João, ele está em 100 anos depois de Cristo. Então vamos colocar aqui 600 anos, cara. 600 anos. Olha quantas gerações são. E está ali tendo uma conexão, uma ligação entre esses dois que veem essa mesma visão, né? Trazendo, modificando só algumas coisas aí, como você já falou, mas estão falando a mesma coisa. E é grandioso porque mostra o quanto nós, seres humanos, nós estamos limitados ao tempo, ao espaço, e enquanto que Deus, ele não está limitado ao tempo, ao espaço, né? Porque nós, na verdade, nós estamos vivendo uma experiência humana, né? Nós estamos vivendo uma experiência humana. Eu estou com 61 anos. Eu sei que esse momento está acabando, o prazo de validade está vencendo. Quanto mais eu envelhecer, mais a minha experiência humana vai ter um fim. Mas eu sou eterno e vou para a eternidade. E ele vem justamente com esse intuito de termos essa consciência da eternidade. E você vê João, você vê Daniel, num distância aí de há cerca de 600 anos. É isso mesmo, pastor Genival. E o mais incrível, né, que tanto Daniel quanto João, embora vivesse aí diferença, como mesmo o senhor falou, 600 anos aí separassem um do outro, Daniel, ele fica tremendamente angustiado, não sei se eu poderia utilizar essa palavra, mas ele fica incomodado, porque ele não consegue entender. E a visão da estátua, os animais, as 70 semanas de Daniel apontavam para quem? É isso que o anjo queria mostrar a Daniel. Daniel, não fique preocupado. Tudo isso que você está vendo, os animais, os reinos, as 70 semanas, tudo isso apontam para Cristo glorificado, que é a ascensão de Jesus Cristo, a glorificação dele. E isso é maravilhoso. E João também conheceu Cristo terreno, né? Filho de João, filho de José e de Maria, né? Irmãos, os seus irmãos ali e tal, aquele Jesus carpinteiro, talvez aquele Jesus que somente vivia às beiras, às margens do mar da Galileia. Ele então também passa a ver agora um Cristo glorificado, né? Isso é maravilhoso naquela época. E é algo que nós veremos no futuro, o retorno do nosso Cristo já vindo, essa é a promessa. O retorno do nosso Cristo vindo nas nuvens agora já de forma glorificada, né? Da mesma forma que ele foi, Cristo morreu, ressuscitou e foi com o Pai para se receber a glorificação. Nós veremos isso em Apocalipse 4 e 5. Nós falaremos sobre isso, como que foi. A maioria das pessoas sabe como que Cristo morreu. Cristo morreu na cruz, certo? Sofrendo, padecendo. Mas muitos não sabem como que foi a chegada de Cristo lá, como foi a recepção de Cristo lá no céu. E isso o Apocalipse nos conta. Estevão teve uma pequena visão disso quando foi apedrejado. Lembra? Pastor Genival, É, lá no livro de Atos, quando ele é sim, apedrejado, ele olha para o céu, ele vê a destra do Pai Cristo. Estevão teve apenas uma pequena visão. Só que os caros ouvintes, né, aqueles que estão nos acompanhando aqui, vão poder apreciar um pouco desse cenário de Cristo sendo recebido nos céus em Apocalipse 4 e Apocalipse 5. a mensagem do Apocalipse é justamente mostrar o quanto vai ser glorioso essa nosso encontro com ele e de que vale a pena você padecer, você obedecer, você fazer tudo o que precisa fazer para ter esse privilégio com ele. A mensagem do Apocalipse é justamente para nos confortar, nos consolar, porque nos fortalecer, porque senão não tem sentido a vida. Esses dias eu estava falando justo isso com meu filho.
A vida não tem sentido se a gente não ressuscitar e se a gente não estiver com Ele. Porque quando a gente participa da Santa Ceia e que Ele diz assim: Isto é o meu corpo, isto aqui é o meu sangue, comei em memória de mim, tal, tal, tal. Então, Ele está procurando mostrar de que Ele morreu, mas Ele ressuscita. Ele está querendo mostrar que nós também vamos morrer, mas também a gente ressuscita. E o sentido da vida está aí na ressurreição. Quando nós ressuscitarmos e viver todo esse cenário que o Apocalipse traz para a gente, que vivamos viver eternamente com Ele, né? Isso é glorioso demais. Deixa eu então continuar aqui e ler, por causa Eu do nosso vou, tempo. pastor Filipão, sem perder a linha de raciocínio do senhor aí, lá em Sim, Apocalipse capítulo 1, verso 5, acho que o senhor tinha lido até o versículo 4, como o sim, senhor falou a respeito dessa imagem, né, dessa revelação de que traz o Apocalipse, que é justamente o Apocalipse, ele não traz apenas destruição, fim do mundo. O Apocalipse, ele traz uma promessa de uma vinda futura, de uma glorificação futura, de um reino futuro. É isso que muitas pessoas não entendem. Lá no versículo 5, capítulo 1, ele fala disso, né? Olha, verso 5 do capítulo 1 de Apocalipse, diz assim, ó, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, primeiro entre os mortos. Isso é exatamente o que o senhor acabou de falar. O príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e para seu Pai, e a ele a glória e poder para todos sempre. Então, além essa que é a mensagem, logo no capítulo 1 do Apocalipse, ele já traz qual é a mensagem do que será falado adiante. O que será falado adiante são revelações do que inevitavelmente vão acontecer. Mas qual que é a mensagem? A mensagem é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, que nós ressuscitaremos. Imagina João naquela época da igreja primitiva, a igreja primitiva sendo perseguida, muitos mortos, muitos sendo devorados por leões, muitos colocados nas arenas, né? E era algo tremendamente terrível para aquela igreja primitiva. E aí, quando João tem essa visão do Apocalipse, ele não tem uma visão como muitos pensam. Ah, é só uma. O Apocalipse só fala da destruição do mundo, eu não vou nem ler esse livro. Negativo, foi justamente ao contrário. O Apocalipse veio com uma mensagem de conforto. Aquele povo que estava sofrendo, né? Isso nós vamos ver lá nos 7 selos. Acho que o quinto selo trata sobre as almas que estavam clamando debaixo do altar e que foram martirizadas por causa da pregação do evangelho. Essas mesmas almas, elas lá no Apocalipse 20, lá no milênio, que nós teremos ainda uma videoaula explicando sobre o milênio, se é literal, se não é, enfim, segura esse ponto aí para o vídeo mais à frente. Mas lá no milênio, a revelação que nos é trazida é que João ele vê tronos, e nesses tronos, as almas daqueles que foram degolados por causa da pregação do evangelho. Então veja a mensagem de conforto. Olha, vocês estão morrendo, muitos dos nossos aqui que estão pregando o evangelho estão sendo enforcados, martirizados, mortos. Olha, mas haverá um futuro em que vocês ressuscitarão. Inclusive lá no Apocalipse 20 fala, esta é a primeira ressurreição. Haverá um tempo que vocês ressuscitarão e reinarão sobre as nações. Né? Isso é maravilhoso, né, professor Genival? em Tessalonicenses já é dito assim, ó, falem essas coisas para os seus irmãos, para confortar eles. Na igreja primitiva, dentro da década de 60 aí, né, e o apóstolo Paulo ainda estava vivo quando ele fala essas coisas, porque o apóstolo Paulo ele veio morrer o quê? Em 66, né? Mais ou menos no ano 66, 67. E vocês falem essas coisas para todos sobre o Apocalipse. Está falando de uma coisa que João nem escreveu ainda, entendeu? Mas vocês falem desse assunto para que venha confortar, consolar. E aí está a explicação, Luiz. Por que que a gente vê nessa viés da história eles lutavam para morrer, eles não fugiam da morte. Eles entravam na fila para morrer. Aí está a explicação. Mas o que, que faz esse pessoal entrar na fila para morrer? E era essa a pergunta que existia entre os estudiosos, os teólogos da época, né, que não eram nascidos, que não viviam no caminho. Tenta esse pessoal está fazendo por onde morrer? Por que, que eles não
se rendem? Por que que eles não se entregam, abandonam esse nome, não abandonam o caminho, que era o dado nome, na época era o caminho, né, que é Jesus. Mas eles estão querendo morrer. E Isso isso veja que faz é a justamente gente o ter ponto. os, e isso faz a gente ter essa alegria, esse sentido, ao ponto da gente também querer entrar na fila nos dias de hoje, Luiz. Sim, sim, e aí reforça essa ideia, né? O Apocalipse não é só o que muitos acham, né? Que é só a história do fim do mundo. O Apocalipse é uma mensagem de conforto, né? Principalmente para aqueles que estavam vivendo ali no primeiro século e para nós também, aqueles que sabem realmente ao Deus a que servem, aqueles que têm a convicção de que um dia ressuscitarão e serão juntamente com Cristo glorificados, também serão glorificados, né? Então eles estão prontos para tudo, né? É. Então, para continuar aqui nessa página, que eu estava na página lendo, para encerrar aqui, olha. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Apocalipse capítulo 1, versículo 16. O primeiro ponto para entendermos as mensagens de Cristo às igrejas é compreendermos que estas foram enviadas às igrejas castiçais, entre parênteses, castiçais, igrejas, castiçais, através dos anjos das igrejas, mensageiros, entre parênteses, mensageiros. Há várias teses sobre quem são esses anjos. Uns afirmam de se tratar dos líderes religiosos dessas igrejas, já que o anjo significa mensageiro e os líderes religiosos seriam mensageiros da palavra de Deus à igreja. Outros entendem se tratar de anjos celestiais que dirigem espiritualmente a igreja. Sabemos que existem 7 anjos principais que assistem diante de Deus, sendo 3 mencionados na Bíblia e outros 4 mencionados em livros apócrifos de Enoque, livro de Esdras e na literatura rabínica. São eles Miguel, Rafael e Gabriel, ainda Uriel, Judiel, Panuel e Salatiel. Outra interpretação também aplausível sobre os 7 anjos é de que seriam os 7 espíritos de Deus citados em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, diante do trono. E capítulo 3, versículo 1, em Cristo, 4, 5, 7 lâmpadas. Capítulo 5, versículo 6, 7 chifres e 7 olhos. Fato é que esses 7 anjos teriam a mensagem de transmitir a mensagem de Cristo, teriam a missão de transmitir a mensagem de Cristo às igrejas. E segundo ponto é entender que assim como os castiçais são o apoio, a coluna que sustenta o fogo, a igreja também é a coluna de Cristo que sustenta a obra dele aqui na terra. Assim como as igrejas da Ásia foram falhas em alguns aspectos, ainda hoje isso é perceptível nas igrejas, embora não sejam perfeitas, são essências na obra de Deus. Luiz. Então, veja, caros ouvintes, né, que a gente procurou colocar no livro as diversas interpretações sobre cada tema. Então, quando nós falamos sobre os 7 anjos, nós tivemos o cuidado de colocar, olha, tem gente que interpreta que os 7 anjos seriam a representação de uma totalidade dos líderes evangélicos, dos líderes religiosos, né, não só os evangélicos, mas os líderes religiosos, que seriam representados aí por esses 7 anjos. Outros entendem que esses 7 anjos seriam 7 anjos literais, né? Seriam 7 anjos literais que espiritualmente guiariam o trabalho da igreja. E também poderíamos interpretar esses 7 anjos como 7 espíritos, que também são recitados em vários pontos do livro do Apocalipse, como o pastor Genival acabou de ler. Em Apocalipse 1, versos 4, diz que existem 7 espíritos diante do trono de Deus que lhe assistem. Em Apocalipse 3, 1, diz que
Cristo também é representado através de 7 espíritos. Em Apocalipse 4, verso 5, diz que em Cristo também, Cristo tem as 7 lâmpadas, essas 7 lâmpadas seriam os 7 espíritos e também os 7 anjos. 5:6 diz que Cristo tem os 7 chifres, nos quais tem os 7 chifres e 7 olhos. Nesses 7 chifres tem 7 olhos. Também seria uma representação desses anjos. Enfim, mas o que importa, não obstante essas várias interpretações, o que importa é que Deus envia uma mensagem a esses anjos, um alerta a esses anjos, sobre a condição espiritual de cada uma das 7 igrejas. Há uma mensagem, um recado principal de Deus, de Cristo, às suas igrejas, uma advertência a 5 igrejas. 5 igrejas são advertidas ao arrependimento e 2 delas recebem elogios e apenas uma observação de que permaneçam na sua condição espiritual. Então, a essas igrejas são feitos elogios, alertas, advertências e promessas. Promessas essas que nós falaremos mais à frente, nos próximos vídeos nós entraremos em igreja por igreja, explicando o que foi dito a essas igrejas, qual era o contexto em que essas igrejas viviam e quais as promessas foram faladas, foram preditas a cada uma delas. Promessas essas que têm conexões com várias partes do livro do Apocalipse. E prosseguindo aqui, né, essa missão, né, o segundo ponto é entender, assim como os castiçais são apoio, a coluna que sustenta o fogo, a igreja também é a coluna de Cristo que sustenta a obra dele aqui na terra. E como o pastor Genival acabou de ler também, essas igrejas são falhas em vários aspectos, mas é a essência de Deus aqui na terra. E aí fica aquela pergunta, pastor Genival, saindo um pouquinho do livro, né, voltando aqui para os nossos dias atuais, poderíamos afirmar que esses anjos, né, seriam de fato líderes religiosos? Eu poderia também dizer que a mensagem que foi dada às igrejas foi dada apenas àquelas igrejas? Ou será que Cristo queria mandar também uma mensagem para a sua igreja futura? Será que quando ele fala a igreja de Tiatira, de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Laodiceia, será que ele também não queria falar conosco? É isso que nós vamos ler no livro, na página 56, o item 7.3, que é a representação da igreja sacerdotal. Ele vai falar a respeito de Cristo no meio das igrejas, Cristo no meio das suas 7 igrejas, a revelação de Cristo que nós já falamos, os castiçais de ouro, os anjos. Só um adendo, pastor Genival, vai lá na página 58, item 7.4. Carta para as 7 igrejas. Lá na página 58, carta para as 7 igrejas, essa pergunta que eu acabei de fazer, uma pergunta retórica que eu acabei de fazer, será que a mensagem era só para aquela igreja? Ela é melhor explicada aqui na página 58, na carta para as 7 igrejas. E nós temos algumas interpretações possíveis a respeito disso. Se essas cartas que foram escritas por João, através de uma revelação que ele recebeu de Cristo, ele enviou às 7 igrejas da Ásia Menor, que cartas são essas e para que foram essas mensagens enviadas a essas igrejas? E se tem algo ali daquela mensagem que também é para nós no futuro? Ou se é também ao longo do tempo? Então, nós vamos ler na próxima semana, pastor Genival, vamos deixar o ouvinte um pouco curioso, nós vamos entrar nessa temática das cartas para as 7 igrejas na próxima semana. É um vídeo também imperdível, que ela é uma introdução a cada uma das cartas, nós falaremos carta por carta, mas esse tópico 7.4 aqui do livro, ele é uma introdução ao estudo das 7 igrejas. E ele vai nos mostrar, através do entendimento preterista, historicista, futurista, quais são as interpretações possíveis que eu posso obter da leitura dessas 7 cartas. Né? E só uma pincelada bem de leve àqueles que entendem que as cartas foi destinada apenas para as 7 igrejas da Ásia Menor, naquele período, os preteristas. Há aqueles que vão dizer, não, a igreja ao longo dos tempos, né? É o período histórico de cada igreja. Então, quando nós falamos da igreja de Éfeso, é a igreja apostólica, de Esmirna é a igreja da época das perseguições e assim por diante.
Nós vamos falar isso semana que vem. E há aqueles que dizem, olha, essas sete igrejas, essas sete igrejas, elas estão tratando nada mais, nada menos do que o perfil das igrejas em cada pessoa. Nós somos a igreja e essas sete igrejas são sete representações de tipos de pessoas que possuímos em cada igreja. Pessoas que é o estado espiritual de cada membro da igreja do corpo de Cristo nos dias atuais. E é um aviso de arrependimento para cada um de nós nos dias de hoje, né? Uma interpretação um pouco mais futurista, certo? Mas fica aí o convite. Não perca por nada o vídeo da próxima semana. Espero que você tenha compreendido muito bem essa relação de Cristo com a sua igreja no meio dos sete castiçais, essa mensagem que ele envia aos anjos, essa visão que Daniel teve, essa visão que João teve de Cristo sacerdotal. Ele morreu, Cristo morreu, mas ele ressuscitou, ele foi glorificado, e é essa mensagem que ele nos traz também de que por mais que venhamos morrer no corpo físico, um dia seremos ressuscitados, estaremos com ele para sempre e com ele também reinaremos. Né, pastor Isso mesmo, Genival? isso mesmo. Então, amigos, nós estamos chegando no fim e antes, eu gostaria então de falar para vocês, para explorar, a gente faz esse trabalho aqui, eu e o Luiz. O Luiz tem muita coisa para fazer, certo? No seu serviço, lá no seu cartório, no seu trabalho, suas viagens. Eu também tenho, mas isso aqui já faz mais parte do meu trabalho. E a gente faz isso com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. E há uma alegria no nosso coração porque a gente está cumprindo a missão. Na verdade, nós não estamos buscando inscrições, inscritos, visualizações. Nós estamos buscando levar para vocês aquilo que o Senhor tem nos dado, certo? Esse livro que nós estamos publicando, que nós estamos lançando, diga-se de passagem, nós vamos fazer um lançamento muito bonito. O Luiz já está aí mexendo com os seus palitinhos aí para poder fazer uma programação, assim quando tiver já livro impresso e tudo já preparado nas plataformas, livros digitais. E aí nós vamos fazer esse lançamento desse livro. E o que eu estou querendo dizer para você é de que, mesmo antes do livro ser lançado, nós estamos trazendo esmiuçado dentro dessa playlist, Luiz. Está dentro dessa playlist, inclusive eu quero te agradecer por essa força que você tem me dado. Eu sei que você está fazendo a obra de Deus, eu sei que você faz isso como um obreiro do reino de Deus, como um evangelista, porque me ajuda muito. E essa playlist, ela está organizada dentro do canal É Tempo de Oração. E tudo esmiuçado, Luiz, para que os interessados, aqueles que sentirem o desejo de ouvirem, de estudarem conosco, pode acreditar, Luiz, que é Deus chamando ele para revelar também o que está para acontecer no final dos tempos. É isso mesmo, pastor João. Quem quiser acessar a playlist, né, os vídeos anteriores, em que nós falamos sobre vários temas importantes, preterismo, historicismo, futurismo, nós falamos sobre o pré-tribulacionismo, meso-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, nós falamos as conexões do Apocalipse com os profetas, com as festas, com os apóstolos, com os evangelhos. Está muito bom, a playlist está muito boa. Quem quiser aprender esse conteúdo aí, fica o nosso convite de acessar a página, o canal da Tempo de Oração no YouTube e acessar a playlist Apocalipse, onde o fim é o começo, né? Aqui nas descrições do vídeo vai ter o link da playlist, acesse lá. Quem não assistiu os vídeos anteriores, que assista, se inscreva e ative aí o sininho para poder não perder os próximos vídeos, as próximas lives que faremos aí, com temas interessantíssimos aí, né, professor Gilval? E eu quero agradecer a todos vocês que têm colaborado com o canal, com o Ministério É Tempo de Oração. Ele está existindo por causa de você, dizimista, por causa de você, colaborador, você que doa suas ofertas. Por isso de que esse canal está de pé, está aqui trazendo mensagens, orações e ajudando muita gente. E eu quero orar a Deus e pedir a Deus a bênção dele sobre todos vocês que têm ajudado o canal, ajudado o ministério com seus dízimos e suas ofertas. Que Deus te abençoe. Eu estou deixando aqui na tela essa descrição para entrar em contato conosco.
Se você quiser ajudar o canal, essa é a chave do Pix, que é tempo de oração, outlook.com.br, sem acento. É um e-mail e você, nessa chave, você pode fazer suas doações de dízimos e de ofertas. E, por enquanto, está no nome de alguém que faz parte do conselho, que é a Rita Costa Lancini, mas em breve nós teremos diretamente aqui com o CNPJ da associação, de uma forma legalizada juridicamente. Deus está abençoando, só falta uma linhazinha para afinar. Uma corda, só falta uma corda do violão para afinar. E assim nós encerramos, Luiz. Deus abençoe você. Muito obrigado pela tua participação, Luiz, você, sua família. Eu sou muito feliz em ter você comigo aqui no programa. Igualmente, pastor Genival, prazer de sempre estar aqui com o senhor e também com todos os ouvintes. Forte abraço a todos e semana que vem esperamos todos aqui no mesmo lugar, no mesmo canal, nas redes sociais aí. Forte abraço. Tchau. Fiquem com Deus.